pai, ele é maestro, né? Ele é músico aqui em Belém, da banda sinfônica Lauro Sodré, uma banda histórica, né? A segunda banda mais antiga, né, do estado, após da banda da Polícia Militar. Então, a minha história na música começa de casa, né? Então, desde criança. Estudei nas instituições de ensino de música de Belém, né, e vendo meu pai tocando, tudo, né, e acho que até o mais curioso de tudo é que meu pai não queria que eu fosse músico, sempre achou que fosse uma profissão um pouco ingrata, mas eu acho que não teve jeito, né, então eu passei a caminhada acadêmica na música. Fiz curso básico, fui para o curso técnico, fiz graduação, hoje na pós-graduação e tudo mais. Tive a oportunidade de viajar, tocando em outros lugares. Eu gosto de dizer que eu estou como maestro. Nesse processo de sempre estar estudando, né? Então ter o título de maestro não é uma coisa muito fácil, não. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, né? É a questão do gerenciamento do grupo. Tem a parte musical, que obviamente que é a principal coluna, só que tem a parte da gerência, que é uma coisa que são as coisas que acontecem por trás das cortinas. São coisas que eu tive que estudar e pesquisar durante o tempo. Inclusive a Orquestra Paraense de Cinema, ela não nasceu assim da noite para o dia, né? Então foram 5 anos de pesquisa dentro do ambiente profissional, o que estava sendo feito aqui em Belém, o que estava sendo feito no estado, em outros estados, em outras regiões, até para chegar no resultado final, que foi a OPC, né? A orquestra surgiu de uma ideia, foi uma inspiração, na verdade. Com a mudança da tecnologia, né, a gente foi começando a ter acesso a gravações, né? Eu sempre tive uma paixão pelas trilhas. Desde pequeno, meu pai sempre... Eu lembro até hoje de uma fita cassete que ele me presenteou uma vez, que tinha Star Wars, Superman, Indiana Jones, Lawrence da Arábia. Então, eu sempre cresci ouvindo essas trilhas. E eu fui me apaixonando também. Então, assistindo alguns vídeos, né, no YouTube, eu encontrei um trabalho de orquestras que eram desenvolvedoras do trabalho das trilhas. Então, eu pensei, por que não desenvolver um trabalho desse aqui? Trazer uma ideia dessa para o Brasil, trazer uma ideia dessa para cá, para Belém. E a gente tem outras orquestras aqui, né? A maioria delas são acadêmicas, né? Então, das instituições de ensino, apenas uma profissional. Então, a nossa intenção foi vir para somar com esses trabalhos, de ter mais um grupo, mais uma orquestra, mas com um trabalho diferenciado. Que se criasse uma orquestra que trabalhasse exclusivamente com trilhas sonoras. E, querendo ou não, é algo que o público tem mais intimidade com esse tipo de obras. Então, levar a formação da orquestra, que é uma coisa que você vê em grandes teatros e tudo mais, e que as pessoas vão assistir uma orquestra, um concerto de uma orquestra, só que essa orquestra vai tocar o que elas conhecem. As trilhas sonoras, elas podem ter 20, 30 anos, né? Então ela sempre tem essa mesclagem de público. São trilhas assim que realmente marcam, as pessoas se identificam muito. A trilha sonora que você ouve, né, os compositores que são contratados por essas produções, né, então eles escrevem essas músicas para uma orquestra tocar. Então, no fundo, aquela gravação que você está ouvindo da trilha é uma orquestra que dentro de um estúdio gravou. Os maiores compositores, né, inclusive que a gente tem, John Williams, Alan Silvestre, Danny Elfman, Hans Zimmer, são compositores que escrevem muito bem, né, para trilhas. E as composições que eles assinam, né, são marcantes. E eu acho que é o que a orquestra tem trazido para o público, né, a essa experiência, né, de ver a sua trilha sonora daquele seu filme, seja ele favorito ou não, mas vendo aquilo acontecendo ali ao vivo na sua frente. É
uma orquestra completa, chamam de orquestra clássica. Naipe de cordas, né? Temos violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. Temos naipe de madeiras, com clarinetes, flautas, oboés e fagotes. Naipe de metais, também completo. Trompas, trompetes, trombones e tuba e percussão. Tem uma logística muito grande. É um trabalho recente, né? A gente está em busca de trabalhar para que a orquestra se consolide, quem sabe ser patrocinada, né? Se entre o investimento no trabalho. A gente está trabalhando com parcerias, fechando essas parcerias para que a gente consiga desenvolver o trabalho. Para reunir essa quantidade de pessoas assim, eu costumo dizer que não foi difícil, também não foi fácil, assim, foi uma questão meio termo ali, né? Mas eu acho que o que pegou muito os músicos, né, da OPC foi a questão dessa necessidade. Se sair um pouquinho do tradicional, tocando Beethoven, Mozart, que são obviamente compositores que eu admiro, gosto muito, sempre que posso inclusive tocar em outros grupos que tenham esse repertório eu vou e toco também. São músicos extraordinários, super capacitados, têm uma experiência enorme com a orquestra, alguns deles moraram até em outros países, né? São paraenses nossos que moraram, estudaram em outros países. Eu acho que o que pegou eles assim foi a questão dessa experiência nova, né? Dessa necessidade de se tocar essas trilhas. Todo mundo é voluntário. A OPC está em desenvolvimento, quer consolidar ela como uma orquestra, que ela seja geradora de renda também para os músicos, né? Afinal de contas, o músico precisa comer, né? Então, a gente está trabalhando para isso. Então a OPC ela tá vindo, né, pra gente chegar um pouco mais rápido no público, mas somando com esses trabalhos que já existem. Que as pessoas sintam curiosidade de ver outros trabalhos de outras orquestras, bandas sinfônicas também que existem, são extraordinários os trabalhos dela. A questão dos direitos de execução dessas obras podem ser feitas de duas formas. Ou a orquestra ela compra essas obras, que são caríssimas, diga-se de passagem, ou a gente faz o pagamento do ECAD. A gente leva todo o repertório, olha, o repertório do programa para tal concerto é esse. E o ECAD nos cobra esse valor e a gente corre atrás para pagar. E é assim que a gente tem feito. Então, atualmente a orquestra trabalha dessa forma. Para a gente se apresentar, a gente precisa de ajuda. Vai chegar no futuro um momento, né, se Deus quiser, que a orquestra vai ter o seu patrocínio, vão investir na orquestra, a gente vai ter mais facilidade de fazer essa logística, né, ter essa logística toda de se apresentar e tudo. Mas enquanto não, a gente vai caminhando, né? O importante de tudo é a qualidade do que a gente apresenta para o público. O Gabriel, que eu tinha tocado há muito tempo atrás, ele me convidou, chamou minha irmã. E a minha irmã, olha, ele vai te chamar, fica atenta. E chegou a ligação dele. Nossa, foi muito legal. Eu aceitei na hora, assim, antes dele falar, aceito. Mas olha, é voluntário, ele deixou bem claro, é voluntário, a gente não tem nada, tudo bem, só quero tocar. Sobre o que é o projeto, antes dele falar. E ele falou assim, trilhas de cinema. Tá, na hora. Lá em casa, eu e meu pai somos fissionados em filmes, né? E quando eu contei pro meu pai, ele, aceita, que legal, vocês podem tocar tal música. E a gente começou a sonhar. Quando chegou o primeiro ensaio, eu olhei assim pra orquestra, mais de 80 músicos, né? E aí eu olhei tanta gente do passado, amigos, pude reviver amigos. E eu lembro que no dia do concerto, o primeiro concerto que nós fizemos, eles me falaram assim, nossa, é tão legal tocar aqui, né? Eu falei, não tem a pressão de, ai meu Deus, preciso tocar tudo perfeito, ai, vão criticar a gente. Não, a gente está se divertindo, é divertido tocar aqui. A gente não ganha nada, mas todo sábado eu acordo cedo, bora pro ensaio, porque é muito legal tocar as trilhas de filme. Eu me divirto, é muito prazeroso. Às vezes a gente decora uns trechos, né? E a gente olha assim ao redor da orquestra e vê a energia
É uma energia que eu não consigo explicar. Só quem vai no concerto, né? E presencia essa energia, todo mundo conectado. Isso é muito legal numa orquestra. É algo inovador aqui no estado, né, principalmente. Porque a gente vê algumas pessoas tocando, alguns músicos tocando de forma solo, né, sozinhos, ou alguns outros grupos, mas nunca numa formação orquestral assim, tão grande, né, que temos mais de 70 músicos aqui. É algo novo aqui, empolgante, né? Porque são aquelas trilhas que a gente sempre viu nos filmes, aquelas memórias. O que marca também o filme é a música, a trilha sonora. A gente escuta aquela trilha sonora, a gente lembra do filme, lembra das cenas. Então é algo totalmente novo e é empolgante a gente relembrar os grandes clássicos e, para mim, é algo assim totalmente diferente, totalmente empolgante. Eu falo muito para alunos, assim, ó, tocando na orquestra de cinema, eu falo, nossa, que bacana, que legal, me diz quando vai ter apresentação, e aí a gente vai lá. Aí eu falei para muitos, né, para muitos alunos, eles foram, alguns foram na apresentação, outros nem conseguiram entrar por causa da lotação, né, na nossa estreia. Então, assim, tem sido assim, acho que na cidade inteira, né, tem sido algo novo, e muita gente tem me procurado para saber sobre a Orquestra Paraense de Cinema. Todos nós somos voluntários, nós fomos convidados a participar do projeto e nós vimos como uma nova porta também. Então nós todos abraçamos esse sonho do maestro se tornou um sonho de todos nós. A gente passa a semana inteira trabalhando, dando aulas, tocando em outros grupos, e quando a gente chega aqui é um repertório empolgante, é uma coisa que é prazerosa de tocar, bem mais prazerosa de tocar. Então, como muitos relataram, né? Nossa, eu gosto tanto de tocar aqui porque tem pessoas muito legais, o repertório é muito bacana, o clima, o ambiente é muito legal. Então, é um grupo que pensa todo em conjunto. Então, todos apoiaram a causa, todos abraçaram e hoje nós nos consideramos como uma família UPC. A orquestra, ela foi idealizada acidentalmente em 1998. Eu havia chegado dos Estados Unidos em 1994. Então, como eu não tinha muito espaço, em 1998 eu idealizei a Orquestra Infanto-Juvenil de Violoncelistas da Amazônia. Os alunos, eles eram literalmente crianças e adolescentes, tanto é que nós éramos chamados de Orquestra Infanto-Juvenil. E essa orquestra, eu lembro, como eu não tinha espaço para tocar, cederam o Núcleo de Artes, que hoje em dia é o ICA, né? Esse prédio que fica entre o Teatro da Paz e o Valdemar Henrique. Então nos cederam aquele espaço para tocar. Todos os professores, todos os músicos do exterior e até do Brasil estavam tocando no Teatro da Paz, ou então na Sala Hétero Bósio da Fundação Carlos Gomes. Não contei conversa, eu fui em todos os hotéis, em todos os quartos, anunciando que a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, a antiga Orquestra Infanto-Juvenil, tocaria as variações. E eles achavam que a gente ia tocar as variações do rococó,
Variações Rococó de Tchaikovsky, que é uma peça dificílima para o violoncelo, tá? Só sei dizer que deu casa cheia. Todos eles vieram presenciar o lançamento da orquestra. Quando eles viram, nós estávamos tocando, era Brilha, Brilha, Estrelinha, que é um termo, é uma música, uma versão de uma sonata de Mozart, mas que é muito famosa para iniciação infantil. No ano seguinte, eu já estava fazendo a turnê Paraná com essas crianças e adolescentes. Eu lembro que chegando lá no Paraná, em Curitiba, eles perguntaram, mas qual é o teu método, qual é a tua proposta? Aí eu comecei a blefar, né? Eu faço interação de uma dança folclórica, que é o boi bumbá. Aí o boi do Parintins já era famoso, ele falou, nós queremos ver o boi bumbá. Disse, meu Deus, e agora eu não tenho um boi aqui. Aí telefona para Belém, para Secult, precisamos de um boi com urgência. Mande um boi, olha, nós fomos de ônibus, o nosso boi foi de avião. No ano seguinte, a gente já estava fazendo o turnê Rio de Janeiro. Já era uma coisa assim, bem maior. E no Rio de Janeiro, a gente saía pingando naqueles teatros, não somente da cidade do Rio de Janeiro, como nas regiões dos lagos, que era Búzios, Cabo Frio, meu Deus, São João da Barra, umas coisas assim, até em tantos lugares. Então a gente era verdadeiras estrelinhas na época. A gente cresceu tanto que, com pouco tempo, os alunos começaram a ganhar bolsas de estudo. Foram tantas conquistas, né? Eu concluo o meu doutorado, né? O meu PhD em Educação Musical, eu retorno para cá. E aqui eu crio um programa titânico chamado Programa Cordas da Amazônia. E nesse programa, como eu tinha que fazer um diferencial dos outros pesquisadores que eu conhecia, que eu estudava, eu resolvi incluir nos meus estudos pessoas com deficiências, especificamente o autismo, o déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, a dislexia e a síndrome de Down. E eu venho estudando esses transtornos e síndromes desde então, com bastante publicações, por sinal. E foi aí que surgiu a orquestra Rock and Roll. Falei assim, eu preciso criar um grande escândalo para chamar atenção. Aí foi quando eu idealizei um mega show aqui no Teatro da Paz. Foi quando eu chamei toda a imprensa, chamei bandas de heavy metal. O barulho que a gente fez aqui foi tão grande, eu não fui expulso, né? Eu não fui expulso. Em 2009, quando eu acordo, eu já estava na China com todos eles. Turnê China. Foi uma coisa assim. Isso já foi em 2010. Quando a gente retorna da China, os contratos começaram a aparecer. No total, são mais de 20 turnês pelo Brasil. E só no exterior são 3 turnês nos Estados Unidos, 2 na Suíça, uma na França, uma na China e uma na Holanda. O nosso repertório é sempre voltado para o rock and roll, tanto o nacional, que são algumas músicas, né, e como no internacional. Por exemplo, nacional, nós tocamos várias músicas bem representativas do rock and roll, do heavy metal, do estado do Pará, de Belém do Pará, das bandas locais, que nós até lançamos um álbum muito bom. Nós tocamos também músicas regionais como os nossos carimbós. Nós temos uma sequência de carimbó, como da Lia Sofia, Ai Menina, Dona Onete, no meio do Pitiu, nós temos Valdemar Henrique, nós temos também esse Rio é Minha Rua, com ritmo de carimbó, e assim vai indo. Então, Belém para o Brasil, além de ser um rock, um ícone do rock paraense, o final da música é um carimbó também. Então a gente deixou essa sequência. E o mais engraçado é que nós estamos com esse repertório há tanto tempo, parece que quase ninguém escutou ainda. A gente sempre lota os lugares, mas parece que a gente não consegue se livrar, porque sempre tem público para ver. Aí foi quando eu estava na Times Square, né, no caso, aí eu falei assim, poxa, eu vejo os grandes musicais, eles já estão com mais de 20, 30, 40 anos
Será que é o nosso caso assim também? Será que a gente vai ficar eternamente fazendo esse repertório e só irão mudar os músicos? É só os músicos que mudam, porque todos querem fazer esse tipo de música com a gente. Muitos violoncelistas já passaram também. Nós éramos uma banda bem maior, só para as pessoas entenderem por que diminuiu tanto, é porque finalmente nós chegamos naquela posição de ser pago. Os músicos são pagos para tocar e os lugares são pequenos. São muito pequenos, então não cabe muitos músicos e a logística é muito complicada. Imagine uma banda vai fazer um espetáculo, a passagem de som é super rápida, nossa, é o dia inteiro. É muito cansativo. Eu toco violoncelo desde os 12 anos e toco na orquestra desde os 14. Eu aprendi violoncelo com o professor Áureo para depois entrar na orquestra, era como se fosse um processo seletivo a longo prazo. Meu tio, por parte de pai, ele é mestre de bateria de escola de samba, e meu pai DJ de aparelhagem. Havia um projeto social na rua da minha casa, que era vinculado à escola de samba, e o barracão desabou, e os alunos com o melhor coeficiente de rendimento do projeto foram chamados para fazer parte do programa do professor Áureo. E eu fui a única que terminou indo até o final, chegando até o ensino superior de música. Foram vários processos trabalhosos, muitas aventuras, a gente vendeu rifa para bancar todos os nossos projetos. Era assim, a gente tinha um grande sonho, que era chegar no local e dar o nosso melhor. Então a gente dava nossos pulos como um grupo para a gente conseguir se bancar e chegar lá, com recursos próprios, com recursos advindos de rifa que a gente vendia, com ajuda de patrocinadores que foram fundamentais na nossa história, e a gente conseguiu chegar em várias turnês internacionais. Música é a minha forma de se expressar, é uma forma fundamental de se expressar, é uma linguagem como a que eu estou utilizando agora. Agora eu estou utilizando uma linguagem verbal e essa linguagem ela pode ser visual, ela pode ser musical, é uma linguagem fundamental. Eu era uma criança muito introvertida, então quando eu sento para tocar é como se fosse um mundo à parte. Não é uma eu diferente que está ali, eu considero isso, porque no geral eu sou uma pessoa muito introvertida, um pouco tímida até. Eu gosto muito de música regional, eu venho de um outro contexto, então eu vim conhecer metal através da OVA. As músicas que vinham até mim era coisa muito popular. Eu tinha acesso à música clássica em casa porque, apesar de meu pai ser DJ de aparelhagem, ele tinha uma série de gama de opções musicais para que eu tivesse um contato com cada coisa. Mas o metal mesmo eu vim ter contato com a OVA. É uma proposta diferenciada e une as pessoas em relação a isso, porque muitas vezes a pessoa vem com aquele conceito já formado, eu vou ali assistir um show de música clássica e de repente ela não gosta de heavy metal e ela acaba saindo do nosso show desconstruindo a ideia que ela tem de heavy metal e gostando daquela nossa interpretação e se permitindo
ouvir um tipo diferente de música através daquilo que a gente passou. Isso é muito gratificante. No nosso país, a gente tem uma noção da geografia, a gente tem uma noção porque é dado para nós em televisão, através de várias coisas, mas lá fora a gente não tem muito conhecimento da nossa geografia, então é muito gratificante você sentar com um estrangeiro, porque muitas vezes eles nos recebiam nas casas deles para que a gente ficasse hospedado até o nosso dia de show. Então sentar com o estrangeiro e explicar, olha, essa aqui é a bandeira do Brasil, o nosso estado foi o último a aderir à independência, nós comemoramos a independência, nós comemoramos a nossa adesão à independência, esse aqui é o país, a bandeira, cada bandeira é um estado e essa estrela solitária aqui, acima da faixa, somos nós. Apesar de eu não ver muita diferença de uma carreira para outra, porque eu sou licenciada, então, tipo, passar o conhecimento, ele não quer dizer necessariamente que vai ser só o do pedagogo ou só o do músico, tem como juntar os dois. Não há como você se separar, porque você educa através de música. Se você não educasse através de música, você não cantaria para seu filho. Começou exatamente dentro da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Em 90, eles fizeram um convite para a comunidade para cantar num coro de lá. E eu e minha irmã estávamos nessa celebração quando fizeram o convite. E eu fui com ela fazer o teste, a gente passou. Eu era barítono, né, que é uma classificação vocal, e ela era soprano. Até então eu nunca tinha tido contato absoluto nenhum com música. Então isso para mim me surpreende até agora. Então eu fiquei 6 meses no coro de lá, ainda com a professora Eliette Tavares, que era regente, que era professora na instituição, que depois, futuramente, eu seria professor. Estudei, comecei a estudar. Por coincidência, tinha um rapaz que cantava no coro de lá e cantava no coro daqui. Aí ele viu meu interesse e me convidou para vir aqui. Quando eu cheguei aqui, entrei, eu fiquei encantado pela sonoridade que as vozes produziam dentro desse templo. Então isso me tocou muito. Então desde 91 que eu estou aqui e comecei como cantor. E em 98, ou seja, 7 anos depois, eu me tornei regente da Escola Cantório, que já são 30 e poucos, 31 anos. Na verdade, a Escola Cantório é parte da minha vida, assim, uma grande parte da minha vida, porque ela me dirigiu como músico. Quando eu comecei em 91 aqui, eu comecei em 92 a estudar, porque eu senti que era necessário. Fazia a faculdade de jornalismo na Federal e cantava no coro daqui e comecei a estudar canto no Conservatório Carlos Gomes, lá do início mesmo, não sabia nada. Então lá o curso era formação, curso básico, curso técnico, depois bacharelado. Então eu fiz os 3 níveis lá. E a Escola Cantório foi a grande mola para que eu realmente pudesse aprender, porque era aprender lá para trazer para cá. Essa foi a grande história. E hoje eu me sinto realizado porque eu sou músico de formação, cantor de formação, cantor lírico de formação. E trabalho na escola onde eu estudei e continuo aqui desde aquele momento do início. E são 30 e poucos anos, todo sábado e toda quinta-feira
aqui na escola. Como regente eu não posso faltar, né? Então, pense nos sábados que eu passei aqui dentro desse mesmo salão, trabalhando, foram muitos anos de história. A história da Escola Cantora está vinculada à história da própria igreja, né? Então, a Escola Cantora é uma instituição vinculada à Igreja Católica. E ela é, como instituição, um dos primeiros institutos de música. A Escola Cantora da Catedral de Belém ela é desde 1735, então tem muitos anos de história. Isso não quer dizer que a Escola Cantora permaneceu esse tempo inteiro existente, mas ela, como nos documentos da igreja, ela é desde o século XVIII. A partir de 1988, o cônego Nelson Brandão Soares veio da igreja de Santana, tornou-se cura da catedral e trouxe o coro de lá para vir para cá, que era o coro de Santana. E o grupo foi a célula inicial da Escola Cantora de formação atual. Tanto é que nós temos ainda membros integrantes daquele coro que existiu desde 88 lá na igreja de Santana. A importância do cônego Nelson nessa retomada, a Escola Cantora era a menina dos olhos dele, que ele criava como se fosse realmente a obra-prima dele, além de todo o patrimônio arquitetônico, né, da igreja, assim como o órgão Cavaicol, que ele também ajudou a resgatar do silêncio que a história colocou, ele está tocando até hoje por um esforço dele. Então ele foi uma figura muito importante para a Escola Cantora, na verdade para a música sacra dentro da catedral. E para a Igreja Católica, para a Arquidiocese de Belém, essa importância é ímpar, porque a gente tem esse órgão soando até hoje por causa dele. E a Escola Cantora existindo, eu recebi esse título da mão dele. Ele como um padre, depois de 7 anos de me conhecer, de me ver cantando, eu ainda era muito novo e me passou essa responsabilidade. Revendo tudo isso, relembrando tudo isso, são momentos assim da minha própria história, confunde com a história desse coro e tudo mais. Para mim é fantástico estar revivendo tudo isso. Música sacra, ela também está vinculada a um conteúdo histórico. A música sacra, como título de música sacra, como gênero de música, ela necessita de estudo, ela necessita de uma formação técnica, ela necessita de uma formação musical. E esse título, Escola Cantora, exatamente veio para isso. Nós somos uma escola porque nós formamos cantores. Nós somos uma escola porque nós ensinamos música. Então, quando um compositor compõe uma música sacra, ele sabe muito bem o que ele está dizendo, mesmo que seja outra língua. Ele sabe muito bem a relação entre as vozes. Por exemplo, na classificação vocal, soprano, contralto, tenor e baixo. Agudo, soprano, contralto, voz grave, feminina, tenor, agudo. Então ele sabe o registro. Então ele compõe, às vezes, para o extremo das vozes. Então não é qualquer pessoa que canta. Então a pessoa precisa realmente ter essa formação. E é o que a gente faz nesse espaço aqui, todo sábado e toda quinta, da formação técnica vocal e musical também. Agora existe a diferença entre o cantor que não sabe nada e que continua cantando. Eu acho que a arte do cantar é muito democrática, que todo mundo pode fazer. Basta que você tenha uma sensibilidade auditiva. E você pode pegar, ou até a capela mesmo, cantar sem ninguém. No banheiro a gente faz isso. Então a voz ela é um instrumento nato, né, que vem com a gente. E se a gente tem uma sensibilidade, a gente canta. Então é por isso que eu acho legal. A música vocal ela é bem interessante por causa disso. Ela abre porta. Agora, para cantar esse tipo de música que se chama erudita, porque realmente precisa de uma formação própria para aquilo. Isso não quer dizer que qualquer pessoa não cante, canta, mas talvez a nossa referência de música erudita ainda é a música europeia, né, que a gente chama. Então a gente ouve assim, olha, que música palestrina. A gente vai buscar onde era a fonte. Da Itália, né? Então a gente busca o registro, busca o timbre, busca a estética, busca todos esses elementos. Mas, por exemplo, tem compositores brasileiros de música, ainda usando o texto em latim, que ainda é a língua oficial da igreja, mas tem compositores com sonoridades muito nacionais. Então, por exemplo, a gente também resgata isso aqui, busca isso, mas precisa, como é música erudita, é música acadêmica, quem canta também precisa da academia, precisa do aprendizado.
Tem um compositor que eu inclusive participei da gravação do CD, que é o Amilcar Gomes. Ele fez uma missa amazônica com recursos de música europeus, o texto em latim, mas com sonoridade, com ritmos, com instrumentação paraense. Ritmo de carimbó aparece, ritmo de lundum aparece. O professor João Bosco Castro também fez uma missa chamada Missa Paraense, e também tem esses recursos de ritmo, de instrumentação. E a gente aqui, quando a gente canta o Sírio, teve um ano que a gente cantou o Sírio, a gente pegou todas as músicas com ritmos amazônicos, trouxe batuques e tudo, e assim, essa enculturação, né, que a gente chama de trazer o ritmo para que as pessoas se vejam na música. Quem está participando da celebração, ela se veja na música. Mas a gente sabe que, por exemplo, a linguagem musical é uma linguagem mundial. Por mais que a pessoa seja mais afastada da música, ela de alguma forma é atingida pela música. Nas rádios, na televisão, nas novelas, em qualquer lugar. Então, assim, a gente quando ouve uma música, a gente passa a participar. Mesmo que eu não cante, mesmo que eu não abra a boca para cantar, mas eu já faço parte dela só pelo fato de eu ouvir. Então, quando eu ouço uma música sacra, quando eu ouço uma música na igreja, alguém cantando, mesmo que eu não participe cantando, eu já estou fazendo a minha oração, né? Porque eu já faço parte daquele fazer musical. Sempre digo que a Escola Cantorum é o coro da arquidiocese. Oficialmente é o coro da arquidiocese porque ela é da catedral e é aqui que é a casa do bispo, que é a autoridade máxima. Então a Escola Cantorum é vinculada às catedrais mundiais e às grandes basílicas. Todas elas podem ter esse título. E a Escola Cantorum, ela é para os grandes eventos da catedral. Nossos carros-chefes são Semana Santa, com todo o Tríduo Pascal, o Natal, que também é um outro momento onde a igreja toda se embeleza para comemorar o nascimento de Jesus. As outras cerimônias menores, mas que a Escola Cantorum também faz parte, talvez com músicas mais fáceis. Porque assim, a gente, para cantar nessas celebrações, grandes celebrações, por exemplo, na missa Semana Santa, a gente canta quinta de manhã e de tarde, sexta à tarde, canta sábado na Vigília Pascal, canta no domingo. Tu imagina quantas músicas são só nessas celebrações. E para cantar esse tipo de música a gente precisa realmente suar um pouquinho, ensaiar bastante para isso. É música erudita, não é qualquer música, é uma música preparada especificamente para aquilo. E aquilo custa, a gente não forma um cantor da noite para o dia, um cantor desse tipo de música. É um trabalho bem árduo, mas é um trabalho que traz uma satisfação muito grande. Nós temos hoje membros que vieram da Igreja de Santana, que hoje já são pessoas idosas. E eu, como técnico de voz, eu sei que quando chega numa certa idade a gente passa a ter a musculatura enrijecida, ou com as cartilagens, algumas mudanças vocais. Então o que acontece é que, por exemplo, a gente tem membros hoje com 78 anos, fazendo 80 anos, que são pessoas que ainda fazem parte do coro. Hoje nós temos oficialmente 49 membros. O nosso membro mais novo tem 17 anos. Ele, na verdade, meio que burlou a audição que teve, que era de 18 até 45 anos. Ele vai fazer ainda 18 anos. E ele passou e realmente tem uma voz muito bonita. Pouquíssimos são músicos. Tem gente que saiu, cantor que saiu daqui e foi se formar em canto fora para vir contribuir aqui dentro. Mas a maioria, em quase 95%, é todo de profissionais liberais. Pessoas que saem do trabalho toda quinta e todo sábado para vir para os ensaios. O Sírio tem memórias assim de muitas, porque tu imagina, desde 91 cantando nos Sírios, é muita história, são 30 e poucos anos. E eu lembro que quando o Sírio era aqui dentro da igreja, eu como cantor, também com o Cônego Nelson, ele fazia assim, a gente vinha para receber a Santa, e a gente tinha aquela chuva de papéis picados aqui. A gente ficava a noite inteira para coletar tudo aquilo de novo, para no outro dia ter que jogar de novo aquilo. Então a gente era cantor, ajudante, fazia tudo aqui dentro. Isso foi muito legal. Então essas coisas, essas memórias são assim fantásticas que acontecem por trás dos bastidores. E fora as coisas que as imagens, eu lembro de uma imagem de Dom Helder Câmara, aqui em pranto, a gente cantando, a imagem entrando e eu vendo assim, ele ao meu lado, sabe, chorando, e parece que ele estava vendo não a imagem, mas ela mesma, isso de uma autoridade da igreja.
tem muitas coisas que marcaram esses anos todos de história do Círio. Eu sei que é diferente. Hoje eu, como regente da Escola Cantora, às vezes eu estou muito preocupado em resolver as coisas, em ver, eu vou curtir realmente depois que ela sai. Levanto o meu braço, faço a minha oração, aí eu sinto aquela coisa me pegando de verdade e sinto que naquele momento eu concluí o meu trabalho com o Círio. E isso, para mim, todo ano é fantástico. Eu boto alguém solando o Lírio Mimoso e aí eu me entrego a minha oração e peço as bênçãos para todo mundo, família, amigos. Mas o Círio é sempre o Círio. A Escola Cantoro é uma escola que ela precisa avançar, mas ela precisa guardar. Precisa avançar na questão musical, na questão da espiritualidade, tocar as pessoas de uma forma que elas possam se ver na música contemporânea, que até mesmo os documentos da igreja falam que a música dentro da igreja ela tem que tocar sensivelmente, mas as pessoas também têm que se identificar com aquilo. Então, assim, a Escola Cantora tem essa função de zelar pelo patrimônio, mas também de se abrir para as coisas novas. A gente vê muito relato, depois que a gente canta lá em cima, as pessoas chegam aqui, gente, vocês tocaram a nossa alma de uma forma muito profunda. Isso é quase que todas as vezes, a gente vê aqui, as pessoas da comunidade conhecem a gente, elas descem e já vêm dizer assim, que olha, vocês tocaram com aquela música profundamente a nossa alma. Então esse é que é o nosso objetivo, e tem uma imagem que eu guardo assim para a vida. A Escola Cantoro, quando era com o Cônego Nelson, como ele era o regente e ele celebrava e regia, então a escola cantava aqui no presbitério. Então quando ele me passou, que ele se aposentou, a escola foi para o lugar dela, onde é a escola, né, onde está o órgão, lá em cima. Então, e teve uma outra pessoa que veio, o padre João Paulo Dantas, veio fazer uma formação para a gente, e ele fez uma imagem tão bonita daquele coro, que ele disse assim, olha, vocês estão no meio, vocês foram escolhidos para ficar entre duas igrejas, a igreja da terra e a igreja celeste, por isso é que vocês estão no meio ali naquele... Eu nunca mais quis sair dali, porque é uma imagem muito bonita, né? A gente sabe que a gente canta para essa igreja que está aqui nos ouvindo. E a igreja de Jerusalém Celeste que também nos ouve, de alguma forma. Então essa imagem ficou na minha cabeça de uma forma muito presente. Toda vez que eu subo para cantar no coro, com a Escola Cantora, eu sempre faço nas orações, eu sempre trago essa imagem para trazer o respeito, para trazer a espiritualidade necessária para que a gente possa tocar as pessoas dessa forma. Depois a gente não tem como saber disso agora, né? Mas um dia a gente vai se encontrar todos lá em cima e, se Deus quiser, no paraíso, todos nós.